Perfeito, perfeito. E o que está acontecendo hoje, Luciano, que a galera tá falando que o autismo tá pop, tá no hype, tá no hype ter autismo. Eu vejo que muita gente fala uma barbaridade dessas e o que aparentemente suporta esse tipo de fala é um aparente número de pessoas com um aparente maior número de pessoas com autismo. Que acho que é alguma coisa semelhante com o TDAH alguns anos atrás, todo mundo tem TDAH, Exatamente. todo mundo tem TDAH. Quando a gente olha, pelo menos no TDAH, que é a literatura que eu acompanho, a prevalência não subiu. É a mesma coisa. Como é que está no autismo isso? No autismo a prevalência subiu e subiu muito, né? Nós temos aí um órgão no CDC, no Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, esse órgão chama ADDM, que é o Autism Developmental Disabilities Network. Monitoring Network. E esse órgão, ele publica, ele tem um grupo de trabalho muito bom, que tem 11 lugares nos Estados Unidos que eles fazem um acompanhamento, e eles publicam mais ou menos bienalmente. A última dessas publicações aponta 1 a cada 36 crianças, eles pegam ali uma cohorte de 8 anos, como tendo o diagnóstico de autismo. Então, realmente, aumentou muito o número de pessoas diagnosticadas. Aí vem a discussão de por que isso aconteceu. De fato, aumentou a quantidade de pessoas, o que está rolando? E aí existe uma série de estudos se dedicando a olhar para isso, né? E o que eles dizem é o seguinte, por exemplo, se eu vou pegar a série histórica do CDC, o que eles dizem nesse último? Que no penúltimo, a gente tinha 1 a cada 44 e você tinha uma informação que havia uma subrepresentação dos latinos. E óbvio, né? Por vários motivos técnicos, não se acreditava que isso era por motivos genéticos, mas sim por motivos de falta de acesso da população latina nos Estados Unidos à saúde. No anterior, havia a mesma questão em relação à população negra. No anterior, em relação às mulheres. Então seria um aperfeiçoamento no traqueamento mesmo. Então, quando eles verificam que tem uma subrepresentação de um grupo que não tem plausibilidade genética para estar subrepresentado, então eles vão investigando ali, tentando corrigir isso. Então, esse é um aspecto, né? Mas tem outros aspectos aí. Aí outros estudos se debruçaram sobre isso. Então, o principal, as pessoas estão sabendo mais sobre autismo. Imagina que você tem uma criança autista hoje. Você leva para a escola diz, olha, eu acho que esse menino é diferente. Você está em casa, a tia fala assim, olha, eu conheço os meninos que é autista. Você está vendo a televisão, você assiste um filme que tem uma personagem autista. Você vai num profissional, os profissionais conhecem esse assunto. Então, existe uma conscientização da sociedade, de modo geral. Existe muito maior probabilidade de você encontrar alguém que saiba fazer o diagnóstico, que você não tinha antes. Né? Imagina, 10 anos atrás, 20 anos atrás, era muito difícil achar alguém com essa expertise. E você tem uma mudança, e essa é muito importante, e é muito difícil, é muito sutil, a mudança no próprio critério diagnóstico. Né? Então, tem um cientista brasileiro nos Estados Unidos, que é o Alisson Motto, que ele diz assim, quando a gente olha para o autismo, ele é um alvo em movimento. Porque o autismo 30 anos, 20 anos atrás, era uma coisa completamente diferente de hoje. Eu, por exemplo, tenho diagnóstico de síndrome de Asperger, né? Na época que eu tirei o diagnóstico, que é o autismo, hoje é o transtorno espectro autista nível 1 e tal. 20 anos atrás, eu não teria diagnóstico de nada, né? A Asperger nem tinha, surgiu em 94 o diagnóstico, e antes não era nada. Então, o próprio diagnóstico, a própria coisa que a gente chama de autismo vai se modificando. Então, à medida que isso se alarga a quantidade de pessoas que cabe aí. O que é importante dizer sobre isso? É que, ao que tudo indica, pode ter algum aumento, mas esse aumento não é substancial, real da quantidade de pessoas. Se houver algum aumento, é por conta de alguns fatores que a gente sabe que são fatores de risco, que podem ser, ambientalmente, podem fazer diferença. Por exemplo, a idade do pai, do homem, é uma coisa que pode aumentar a quantidade, a probabilidade. Então, hoje a gente tem tido filho mais velho, né? A pressão é primeiro estudar, fiz carreira e tal. Então, a idade do homem. A gente pode ter, por exemplo, algum efeito do fato de que existem algumas situações na gravidez que podem aumentar esse risco, por exemplo, o consumo de maconha. Né? Só que a gente não consegue fazer uma série histórica, porque os estudos que mostraram isso são estudos recentes em lugares que legalizaram a maconha. Os estudos anteriores, como as pessoas negavam que usavam, você não consegue fazer a comparação. Tá sujo o dado, né? Tá sujo. Então, existem alguns fatores que pode ser que aumente. Eu vou dar outro exemplo. Parto extremamente prematuro, com peso extremamente baixo, aumenta o risco. E antes as crianças não sobreviviam, porque a gente não tinha tecnologia. Hoje a gente tem. A gente consegue fazer elas sobreviverem e elas têm maior probabilidade de ter autismo. Mas tudo isso, estatisticamente falando, são números que não são
tão grandes. Você está dizendo, então, que sempre existiram ou sempre existiu um número parecido de pessoas com autismo no planeta. A diferença é que hoje a gente tem uma lupa melhor para olhar aquilo. Exatamente. Então, hoje a gente tem recursos, a gente tem um nome, porque o autismo, diferente de outras várias condições, como a deficiência intelectual, tem séculos. O autismo, a primeira definição na literatura é de 1943. Então, é uma coisa que é um fenômeno para o qual a gente estava olhando.